Olá pessoal, sou a enfermeira Sofia. Vou mostrar para vocês então hoje como é que a gente monta a máquina de hemodiálise de APAC. Começamos então ligando a máquina na tomada, né? E vamos então ligá-la atrás aqui nesse botão. Automaticamente a máquina já vai então entrar em autoteste. É interessante que nesse momento a gente possa então separar o kit de hemodiálise, que já pode ser retirado no Kanban, né? É um kit de urgência, e também uma cuba rim, que vem junto com esse kit. Então, em seguida, nós vamos ter esse código, né? E a máquina solicita que verifique caracteres e confirme com EQ. Então, se o código tiver igual, né? A gente vai confirmar. E automaticamente, então, ela vai perguntar se os ganchos da balança estão livres. A balança fica nessa parte de baixo da máquina. Se estiverem livres, a gente verifica os pesos e confirma com EQ também. Em seguida, ela nos pede, então, para selecionar a terapia. Nós vamos selecionar terapia contínua. E em seguida, pelas flechas, então, nós vamos selecionar hemodiálise veno-venosa contínua. A máquina pede que nós confirmemos, então, com EQ esse comando. E automaticamente ela, então, começa a se autotestar e solicita que a gente não conecte nenhum descartável. Em seguida, então, a máquina vai nos sinalizar que o teste do equipamento foi realizado aqui no canto. E ela traz, então, no visor, todos os passos que nós teremos que fazer, então, para montar o sistema. Passo inicial: pendure 2 bolsas de soluções salinas e de dialisado na balança. Então, tendo o cuidado de colocá-los da mesma forma na balança. Se eu utilizar os 2 ganchos de dentro ou os 2 ganchos de fora. Nesse momento eu vou deixar nos 2 ganchos de dentro. Nosso próximo passo, então, colocar o filtro no suporte com o lado venoso azul para cima. Nesse filtro, nós não vamos ter um lado azul e um lado vermelho, tomando cuidado para não contaminar, né, a ponta. Mas nós sabemos que temos que colocá-lo de cabeça para baixo nesse primeiro momento. Então, vou colocá-lo aqui no suporte. Nosso próximo passo, então, monte e conecte a linha do dialisado verde. Evite conexões livres. A gente deve ter sempre o cuidado de abrir os materiais em cima de alguma superfície, caso seja necessário, então, atarrachá-los melhor, né? Porque eles podem vir dentro da embalagem soltos e aí a gente não perde o material, né? Não contamina esse material. Então, vamos começar por aqui. Aqui nós temos a porta de aquecimento. Eu sempre acho mais fácil começarmos por aqui. Então, essa bolsinha, ela fica para cima. E aqui nós vamos encaixar, então, essa bolsa que vem na parte, né, do dialisado. Então, que vai, então, ficar nesse local para aquecer o banho. Depois, então, que todas as partes da bolsa estiverem bem ajustadas, nós vamos precisar escutar esse clique. Seguindo, então, aqui a linha, né, verde, a linha do dialisado, nós vamos encaixar na parte de cima. E vamos, então, começar aqui o preenchimento da parte do dialisado, né? Todas as vezes em que nós tivermos essa parte, ela é que vai ficar na roldana. Então, é importante também que nós, nessa parte, coloquemos a linha verde para frente. Ela deve, então, ficar aqui
né, para frente no sensor. E devemos sempre utilizar esta parte aqui para fazer, então, a colocação dessa parte na roldana. Nós vamos retirar, então, a parte da frente do isolador só torcendo e vamos colocá-la desta forma, girando. Aqui embaixo, então, aqui nós já podemos fechar a porta. E aqui embaixo, nós vamos, então, fechar todas as saídas que não serão utilizadas, podendo deixar aberta somente a saída, então, que vamos conectar no soro fisiológico que vai simular o banho. Atenção nesse momento para não perfurar o frasco, né? E eu vou voltar a pendurar aqui. Confiro, então, se fechei as outras saídas. Então, nosso próximo passo, coloque a bolsa coletora de ultrafiltração, de ultrafiltrado, na base da máquina, fechando a saída. Então, nós vamos trabalhar com 2 bolsas. E nós vamos, então, fechar a saída, que é a parte mais grossa. Vou abrir a outra bolsa aqui. E novamente nós vamos fechar a saída. Então, confirmando aqui, colocando as 2 bolsas na base da máquina com as saídas, a parte mais grossa fechada. Nosso próximo passo, então, monte e conecte linha de ultrafiltrado ou ultrafiltração amarela. Feche conexões livres. Então, nós vamos novamente abrir a linha amarela, nos certificando de que as conexões estão, né, ok, estão adequadas. Começando, então, pelo cata-bolhas, né, que é a parte mais fácil, então. Nós vamos colocá-lo dessa forma. Aqui nós temos novamente um isolador de pressão que, se acompanharmos a linha amarela, será colocado da mesma forma nesta parte de cima. Aqui nós temos novamente uma parte, então, que vai ser colocada na roldana, né? E aí precisamos ter essa lógica de que devo começar, então, por este lado, né? O lado, então, que sai do cata-bolha, vem para a roldana. Novamente, eu estou utilizando esta parte, então, para fazer a colocação. Fecho a porta. Esta parte, então, o Ramsay, eu vou conectar na parte de baixo do filtro. E esta parte que vai para o filtro com o Ramsay é a parte, então, é a porção da linha amarela ou do ultrafiltrado que vai ser colocado no sensor de sangue, né? Nosso próximo passo, então, montar e conectar a linha arterial vermelha. Da mesma forma, nós vamos proceder à abertura do material sobre uma superfície, né? Para que nós não tenhamos a perda do material. E nessa porção, então, na parte vermelha, na linha arterial, nós vamos ter algumas conexões que vão ficar livres, né, nesse momento. Então, nós vamos clampear bem pertinho. Aqui nós temos outra dessas conexões. Aqui. E aqui, que seria uma via utilizada para anticoagulação, então, nós vamos abrir e vamos clampeá-la também, não ser conectado nada nessa via, bem proximal. E agora eu vou proceder, então, à montagem. Lembrando que eu também posso iniciar pelo cata-bolha, né? Então, vou colocar o cata-bolha aqui, onde eu tenho a sinalização da linha vermelha.
E logo eu tenho, então, um isolador ali do lado de pressão. Vou tirar a ponta, né, e vou conectar, então, o isolador. Então, essa linha que é destinada à colocação de anticoagulação, mas que nós não utilizamos, eu vou deixar enrolada, porque ela não vai ser utilizada e, como eu já tinha falado anteriormente, então ela já foi clampeada. Essa parte, então, que nós temos uma conexão é para simular, então, o sangue do paciente, né, que vai vir pela linha arterial e nós vamos, então, inicialmente conectar no soro para que a gente possa, então, simular e preencher a máquina, né? Então, vou novamente colocar aqui. Aqui nós temos, então, a continuidade, né? Esta parte, então, que nós vamos conectar na parte de baixo do filtro. É importante que aqui fique bem conectado, da mesma forma como os Ramsays, né? Nossos últimos 2 passos, então, pendurar a bolsa coletora venosa no IV Poly e montar e conectar a linha venosa ou azul. Então, nós vamos proceder à abertura do material. Novamente, atentando às conexões, principalmente a conexão dessa bolsa, né, com essa outra parte. E temos aqui também, então, um cata-bolha. E da mesma forma, nós vamos começar por ele, tá? Então, nós vamos colocá-lo aqui na parte, então, venosa. Aqui eu tenho o sensor, então, de ar, né? Vou colocar aqui embaixo também, desta forma. Aqui nós temos, então, a bolsa que vamos colocar no IV Poly, né? Bolsa coletora venosa. E seguindo aqui a linha azul, nós vamos, então, continuar colocando no suporte. E dessa vez, então, vamos conectar a parte de cima do filtro. Uma das lembranças que nós podemos ter é linha azul com linha verde, então cores frias em cima nesse primeiro momento. E embaixo nós teremos linha amarela com linha vermelha, cores quentes, então, na parte de baixo do filtro, a parte da montagem. Como aqui nós temos também um isolador, então, que vai medir a pressão venosa, tirei a ponta e vou conectá-lo. E tenho, então, 2 conexões aqui que eu vou precisar clampear, pois elas não vão ficar conectadas em nada. E está montada, então, a nossa máquina. Então, agora nós vamos pegar 1 ml de heparina, higienizando o frasco ampola. É importante que a gente utilize uma agulha fina, né? Preferencialmente agulha de insulina. Então, nós vamos pegar 1 ml. Então, colocar a heparina no botão que fica pré-bomba de sangue. Então, a gente vai, né, colocar aqui. O objetivo dessa heparina que ficou no sistema, né, por isso a ideia da gente clampear, né, usar esse clamp de forma bem proximal. Essa heparina que tá no sistema vai ser utilizada para o priming e ela não vai entrar em contato com o paciente. O objetivo é que ela faça com que o nosso sistema possa, então, ter uma maior durabilidade. Antes de selecionar a tecla priming, que vai fazer o preenchimento do sistema com a solução fisiológica, tanto simulando o sangue do paciente na linha vermelha, quanto simulando o banho na parte verde,
nós vamos dar uma última conferida. Se todas as conexões livres estão clampeadas, como estas, por exemplo, se todas as conexões que, né, estão conectadas a alguma outra linha estão livres. Eu verifico também se os soros para fazer o priming estão abertos e aí então seleciono a tecla priming. Nesse momento, então, a máquina está começando a se preencher, né? E aí a gente pode, então, deixá-la trabalhando até o primeiro alarme sonoro, que vai sinalizar, então, que nós temos que mudar o filtro de lado. Então, esse é o nosso primeiro alarme, que nos indica colocar o lado arterial dialisador vermelho para cima e confirmar com EQ. Como nós não temos um lado vermelho, né, mas nós sabemos que colocamos o filtro de cabeça para baixo, então nós vamos virá-lo e confirmar com EQ. Pessoal, é importante sinalizar que toda vez que a máquina estiver realizando o prime e ela tiver algum erro, esse erro vai aparecer nesse local como falha do autoteste do controller 902. Nós precisamos olhar qual é o passo aqui embaixo do preparo para conseguir tentar, né, para tentar resolver então qual é o problema. Então ela sempre vai dar essa mesma mensagem nesse mesmo local, erro 902, falha do autoteste do controller, mas na verdade o passo que vai estar então sendo executado vai estar escrito aqui embaixo do preparo. Nesse momento, então, a gente tem a mensagem de calibração de bombas e a máquina nos dá essa mensagem também de que calibrando bomba não toque na máquina. Então, nós estamos nesse momento em 10% e nós precisamos nos certificarmos de que nenhuma pessoa tocará na máquina nesse momento até que ela complete o seu ciclo em 100%. Ao final, então, quando finalizado o priming, nós vamos ter essa mensagem pronta para a terapia, seguido de um sinal sonoro bem característico. E aí nós temos, então, os passos restantes para que a gente possa proceder à instalação da terapia no paciente.